No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio por testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas tinha vindo para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Àqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E para isso o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Na carta a Tito, o apóstolo faz como que um pequeno resumo deste mistério da bondade de Deus, quando diz: apareceu a bondade de Deus, manifestou-se a bondade de Deus e o seu amor pelos homens. E exatamente isso que celebramos, a manifestação, o aparecimento da bondade de Deus e do seu amor pelos homens. Já fazia muito tempo que o conjunto todo da criação e as ações da providência divina tinham deixado de falar e de apelar à razão humana. Os homens já não entendiam mais que Deus era bom pelo conjunto das coisas que Ele havia criado e pela sua providência, pelo cuidado que Ele tinha com a criação, mormente com o próprio homem, com o próprio ser humano. Uma vez que nem a criação, nem a manifestação da bondade, da beleza e da verdade de Deus nas coisas criadas, uma vez que estas coisas já não chamavam mais a atenção do ser humano para a existência de um Criador bondoso e misericordioso, uma vez que a própria ação da providência divina ordenando para o bem os acontecimentos e as realidades, uma vez que estas coisas tinham como que desaparecido de diante da compreensão dos homens, então Deus resolveu nos falar por meio do seu Filho. Por isso, celebramos aquela ação de Deus pela qual no Filho, que é a sua última e definitiva palavra, ali por meio do seu Filho, Deus mostrou de modo definitivo e claro que nos ama e não nos abandonou a nós mesmos. Que amor é esse que vimos no rosto do Filho de Deus, reclinado pela Virgem Maria nas palhas do coxo de Belém, no estábulo de Belém? Ora, aquele que agora é colocado no coxo, aquele que é repousado pelas mãos virginais de sua mãe no estábulo de Belém, detém algo que é próprio do ser humano. Ele não morria e agora ele é capaz de morrer.
Ele não sofria, porque é Deus. E agora, feito homem, nascido como homem, é capaz de padecer pelos homens. E assim, razão tem o apóstolo de dizer com todas as letras o que disse na carta a Tito. Manifestou-se a bondade de Deus e o seu amor pelos homens, porque este menino vai dizer mais tarde: não há maior amor do que dar a vida, do que morrer por aqueles a quem se ama. Não há maior amor do que morrer por aqueles a quem se ama. E isso veio ele fazer. Ora, o que é a manifestação de Deus na carne do homem? Que é o mistério que celebramos agora no Santo Natal. A manifestação da divindade na fragilidade, no barro da condição humana. Não é outra coisa a não ser isso, o amor de Deus, o seu extremado amor, que já não nos falava, para o qual tínhamos nos tornado indiferentes, este amor que, manifestado no conjunto da criação e nas ações da providência, do cuidado de Deus, já não nos tocava. Cegos que estávamos pelas nossas paixões e pelos nossos vícios, cegos, não víamos mais Deus. Tínhamos como um estranho, questionávamos inclusive a sua existência. No entanto, Ele não nos abandonou. E levou então o seu amor até o extremo. Daqui não há mais, por isso Cristo, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, é a manifestação última e definitiva do amor que Deus tem pelos homens. Porque agora aquele que não padecia, nascendo como homem, padece. E vai padecer até a morte e morte de cruz. Aquele que não morria, agora morre, pode morrer, é capaz de morrer, está feito homem, partilha com os homens a mortalidade dos homens. E não há maior amor do que morrer por quem se ama, do que doar a vida, dar a vida por aqueles a quem se ama. Meus queridos, o Natal que por uma ação maravilhosa de Deus temos a graça de novamente celebrar. Poderia não ter acontecido o Natal, as coisas poderiam já ter terminado. No entanto, o Senhor conservou todas as coisas até o presente momento para nos recordar mais uma vez isso que passa despercebido aos nossos olhos, uma vez que tão atentos, tão atenciosos, tão complacentes conosco, tão cegos de nossas ideias, nossos desejos, nossas vontades e vaidades, também nós já perdemos um pouco a capacidade de voltar, de responder com amor a este amor que apareceu para nós, que se manifestou na gruta de Belém. O grande evangelho que hoje é anunciado não é um sermão de palavras, mas são os sons que um bebê, os sons que um menininho recém-nascido emite ali do lugarzinho onde ele está, deitado nas palhas de um coxo, envolto em faixas e cercado da gente mais simples e mais humilde. A festa de hoje recorda, meus queridos, a celebração de hoje recorda esta questão, né? Nós ainda, a obra do amor de Deus na nossa vida é uma obra começada, nunca concluída, infelizmente. E, no entanto, é a de todas as obras a mais importante.
O apóstolo São Paulo, na Escritura, lança um anátema a esse respeito, dizendo: maldito anátema, quem não amar a Deus. O que mais se pode querer dele, o que mais se pode esperar dele? Uma vez que hoje celebramos a sua misericórdia e o seu amor, que o faz abrir mão de seus direitos divinos, renunciar às suas prerrogativas divinas para assumir a nossa mortalidade. O que não sofria agora sofre, o que não morria agora é capaz de morrer e vai morrer mesmo. Vai morrer, não demora muito, vai morrer. E morte brutal. Morte brutal. Por quê? Porque tendo amado os seus que estavam no mundo até o fim, até as últimas consequências, os amou. Amor pede amor, filho querido, filha querida. Amor se paga com amor, como vai dizer Santa Teresa de Jesus. O tempo passou, está passando, parece até acelerado e infelizmente ainda não amamos a Deus. Não amamos. Não o quanto deveríamos amar. Não o quanto poderíamos amar. Então, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? O que falta? O que está faltando? Seria uma coisa interessante, seria algo muito salutar, que formulássemos, que saíssemos daqui hoje com uma espécie de espinho na alma, que produzisse em nós um efeito parecido ao incômodo que esses espinhos que entram no dedo e na pele provocam. Você está sempre lembrando que aquilo está ali. Que seria esse: quando vou amar a Deus? Quando vou me decidir por Ele? Quando serei capaz de, pelo menos por 10 minutos, esquecer de mim mesmo para amá-lo antes de tudo e acima de tudo? Porque, como disse no início desta pregação, a bondade de Deus manifestou, a bondade de Deus apareceu e manifestou-se o seu amor pelos homens. Depois da encarnação do Verbo, depois que o Verbo se fez carne e morou entre nós, como vimos no prólogo, na introdução do Evangelho de São João, o que mais Deus tem, o que mais Deus poderia dizer ou fazer quanto ao amor que Ele tem por nós? Mais nada, já está tudo feito. A grande graça da celebração do mistério do nascimento do Filho de Deus, da encarnação do Verbo, não é? É esta, meus queridos. Lembrar desta obra, deste edifício enorme, que ainda se mantém só no começo, na sua estrutura. Muito mal começado, a obra do amor de Deus. Começada e recomeçada e nunca concluída, nunca terminada, a contento. E, no entanto, meus queridos, amar a Deus é a razão pela qual viemos ao mundo. Vocês aprenderam lá no catecismo que Deus criou o homem para conhecê-lo, amá-lo e servir. Nós viemos aqui para nos perder nesse emaranhado de problemas e de atividades que não servem ao fim e ao cabo para outra coisa, não ser para satisfazer a nossa vaidade. Eu tenho que pagar contas, eu tenho tantos problemas. Criamos um mundo, uma bolha, na qual ao fim e ao cabo não vivemos para outra coisa, a não ser para nós mesmos. Eu estou cheio de preocupações, cheio de responsabilidades. Sim,
Quantas delas dizem respeito ao amor de Deus? Pouquíssimas. A maior parte delas, dessas tuas preocupações, que te consomem a saúde, que te roubaram os teus melhores anos, não foram outras coisas a não ser uma intensa atividade, um desgaste enorme em nome das próprias vaidades. Das vaidades. Tudo contou ali, menos o amor de Deus. E, no entanto, filhos, viemos para o amor de Deus, me desculpem. Se há um bem que vamos levar uma vez encerrada a carreira, uma vez terminada a carreira, a corrida desta vida, a única coisa que vamos levar, e é bom que levemos, que é o que vai nos salvar, será o nosso bilhete de entrada, de ingresso na vida eterna, vai ser o grau de amor de Deus que tivermos alcançado aqui na vida. Mais nada. Não vamos levar mais nada, nada, nem ninguém, nada, nem ninguém. Nada, nem ninguém. E, no entanto, algumas pessoas que se reputam de muita fé, nesse sentido, fizeram uma verdadeira inversão das coisas. Colocaram no primeiro lugar aquilo que devia estar no último, e o que devia estar no último lugar colocaram no primeiro. Hoje o Senhor não nos fala por palavra, propriamente com palavras, mas no menino. No menino que agora, não é, manifesta a bondade e o amor de Deus. No Verbo de Deus que se fazendo homem, partilha conosco, se faz solidário conosco naquilo que nós temos de mais dramático, de mais triste, que é a nossa capacidade de sofrer e morrer. Afinal de contas, assim quis ele dizer, uma vez que nada mais servia para nos convencer do amor que Deus tinha por nós, quis ele então, não é? Na humildade de uma criança, provar que ele é fiel à sua aliança conosco. Não nos abandonou, não esqueceu de nós, não nos desprezou, mas veio ao nosso encontro. A iniciativa é soberana e completamente dele. Ninguém pediu, ele não estava obrigado por nenhuma exigência, nem extrínseca, nem intrínseca, nada poderia obrigá-lo a nascer por nós, a fazer-se homem. Ele não estava obrigado por nada, por nenhuma circunstância, por nenhuma necessidade, nada o obrigava. Ele não precisava nascer para si, não tinha necessidade de nascer para si, o fez por nós, para o nosso bem. Porque nós sim, nós precisávamos e muito. Aliás, nós precisamos e muito. Acordemos para estas coisas, meus filhos. Agora, quando começamos a pensar no novo ano, o que vou fazer no ano que vai começar? Está aqui um bom projeto de vida, que é o mais importante, o fundamental, o primeiro, que é o de concluir esta obra iniciada no batismo, a obra do amor de Deus, que uma vez começada no santo batismo, até hoje não foi concluída. Uma vez que infelizmente, por isso a culpa da nossa geração é a maior de todas. A culpa da nossa geração é de todas a maior. Porque também para nós, nem presépio, nem calvário, nem altar estão dizendo lá grande coisa. Infelizmente. Nem para a nossa geração, também o presépio, o calvário e o altar. Essas
essas realidades onde Deus se aniquila, já não dizem muito. Dizem muito. Passamos por causa do nosso por causa deste nosso excesso no que diz respeito à atenção que damos ao mundo e a carga de afetos que sobre ele jogamos, nos fizeram perder a capacidade de valorar, de olhar com os olhos devidos para estas coisas nas quais Deus, por nosso amor, se aniquila. Presépio, Calvário, altar. Quantos filhos, quantos homens e mulheres no regime da antiga aliança gostariam de ter pelo menos um destes itens à sua disposição, como teriam sido felizes. Não conheceram o presépio, nem o Calvário, tampouco o altar. E, no entanto, vejam nas Escrituras a alma de um Elias, o amor de um Jeremias, o zelo de um Isaías. E nós, abençoados que fomos, uma vez que para nós os céus se abriram, o que havia lá desceu aqui. Tudo que tinha lá em Cristo desceu aqui. Para estas coisas, de repente, começamos a torcer o nariz. Passamos por uma espécie de tédio e de saturação como aquela que experimentou o povo de Israel, que, tendo o maná todos os dias à disposição, enjoou. Foram reclamar a Deus que queriam alguma novidade, porque já estavam enjoados do maná. A novidade está aí. Seitas, filosofias e erros sem conta. É a novidade. Na novidade, chegou e tomou conta do mundo. Erros, filosofias perversas, falsas religiões e seitas. Uma vez que desprezamos as fontes limpas e cristalinas que nos salvam e nas quais o próprio Deus, de algum modo, se aniquilou e se aniquila. O presépio, o Calvário, o altar. Acordemos, filhos queridos. O que estamos esperando, vocês sabem. O tempo é uma graça preciosa e escassa. No tempo decidimos a eternidade. E ninguém sabe quanto tempo lhe restou. Quem de nós sabe se daqui 10 minutos estará vivo? E, no entanto, abusamos desta graça chamada tempo, como se não tivéssemos nada para temer. O amor de Deus nos salvará. O apóstolo São João diz: cremos no amor que Deus tem por nós. Nisso cremos. Deus é amor e quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. E se não amamos a Deus, não se engane. Se não amamos a Deus, é porque certamente amamos muito o nada. O nada. Porque, como diz a imitação de Cristo, o que não é Deus, nada é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.